Olá, sejam bem-vindos à nossa websérie Geosol 70 anos, onde vamos contar um pouco sobre a história da empresa e sua importância para o desenvolvimento da mineração no Brasil. No primeiro episódio, nós vamos falar sobre a criação da empresa fundada pelo engenheiro Vitor Dekesch. Vamos conferir? A Geosol foi fundada em 1953, em Criciúma, Santa Catarina, pelo engenheiro Vitor Dekesch, que foi o fundador e idealizador inicial da empresa. E ele percebeu a oportunidade de prestar serviço de geologia e sondagens para alguns clientes privados, como também para a estatal. E nesse momento ele começou a agregar geólogos dentro da empresa. Em um determinado período, ele não conseguia reter mais os empregados, que eles eram convidados para ir para outras empresas e, obviamente, ele tinha que criar uma ferramenta para reter as pessoas que tinham talento, que se adequavam ao perfil da, então, Geosol Geologia e Sondagens. Ele começou a dar ações para a empresa. A época era limitada, ele deu ações para reter as pessoas. E criou um modelo de sucessão. E isso vem permeando ao longo de 7 décadas, obviamente que evoluiu com a criação do Grupo Geopar e evoluiu também com a mudança da legislação, com a mudança das necessidades das pessoas e evoluiu também a forma de reter. Então a empresa foi criada com esse cerne. Esse negócio de meritocracia hoje, Dr. Vitor já fazia isso nos idos de 70, porque todo funcionário que se destacasse na Geosol, ele criou cotas de participação, então ele dava as cotas para aqueles que ele achava que merecia. Então, tinha um motorista que tinha cota da Geosol, tinha um sondador que tinha cota, tinha um tesoureiro da Geosol, um funcionário administrativo que tinha cota. Então, essas pessoas se sentiam donos da empresa e trabalhavam para que a empresa fosse para frente, que nessa época a Geosol ainda era pequena, não tinha bons salários, mas todo mundo queria ter participação. Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais interessantes que o Dr. Vitor fez e que eu tenho certeza foi responsável para a Geosol chegar onde que ela chegou hoje. Esse princípio de Dr. Vitor, que naquele tempo ele foi um visionário, então ele pensou além do tempo dele. Quando eu entrei na Geosol, ela devia ter 300, 400 funcionários, acho que nem isso. A Geosol hoje deve ter 4, 5 mil empregados, E diversificou muito. Vitor começou a utilizar as sondas do DNPM para resolver os problemas geológicos da lavra do carvão na bacia de Criciúma. E então ele usava as sondas testemunhando para relocalizar a posição das coisas e informava as empresas. Dada a dificuldade do serviço público para obter combustível, pagamento de mão de obra operacional das pequenas sondas, o serviço não avançava. Então ele fez uma proposta ao DNPM de alugar as 2 sondas e tocar em privado, fazendo serviço para as mineradoras, que a esta altura tinham se entusiasmado com a perfuração testemunhada para a localização e avanço da sua mineração subterrânea. E aí ele criou a Geosol em dezembro de 53. Quando eu entrei na empresa, alguns anos depois, em 65, ainda tinha umas pequenas sondas que ele havia importado
dos Estados Unidos, umas Longyear e umas Boyle, Bros, mas também de pequeno porte. Então, essas sondas que operamos no xisto durante algum tempo, mas logo aqui em Minas Gerais, nas chaminés, onde os furos eram de maior diâmetro e de muito maior profundidade, se constatou que aquelas sondas seriam incapazes de fazer esse tipo de serviço. Então ele importou sondas também americanas, principalmente Longyear e depois da Boyle Bros, e ampliou o parque de perfuração da empresa para atender a pesquisa dos anos 60, final dos anos 60, em Minas Gerais. Mas com a crise do petróleo em 73 e depois um deslanchamento da pesquisa mineral motivado por essa busca de alternativas a combustíveis fósseis, a empresa começou a se desenvolver a partir dos anos 72, 3, e trouxemos, eu já era aí responsável pelo setor operacional da empresa e importamos diversas sondas, começamos a fazer uma padronização de equipamentos na empresa e começou a empresa a crescer rapidamente ao longo dos anos 70, início dos anos 80. Eu acompanhei todo esse processo e logo a seguir, lá na década de 2000, fim da década de 2000, 2007, 2008, nós entramos já na era das sondas hidráulicas, que foi uma evolução muito grande. E isso faz com que a empresa se mantenha jovem, né? Eu digo que você pode ter 70 anos, mas desde que as cabeças que estão na empresa e as pessoas que fazem parte dela tenham a mentalidade visionária e sejam jovens ao pensar, ao agir e ao existir, né? Não só mentalmente, como também fisicamente, né? A empresa ela pode permanecer ad eterno e a juventude acompanhar ela por toda a sua vida, né?